acho que alguns de vocês me conhecem, meu nome é Andrés, né, eu sou médico psiquiatra, sou especializado em psiquiatria da infância e adolescência, trabalho na AMA, né, desde 2013, desde 2015 eu sou o responsável técnico, né, aqui pela AMA também, atendo aqui no Cambuci, na unidade de Parelheiros também, no convênio que a gente tem com o PNEL, o CREAP. E, enfim, como eu sou psiquiatra, a ideia, né, do que eu vim trazer para vocês é falar sobre aspectos psiquiátricos relacionados ao autismo. Então, eu tinha preparado, na verdade, eu já tinha dado uma aula ano passado, não sei se alguns de vocês estavam, sobre atualizações psicofarmacológicas, né, sobre tratamentos medicamentosos, novidades e tal. Inicialmente, a ideia era focar um pouco nisso de novo. A Ana Maria me falou que, acho que algumas mães manifestaram interesse por alguns outros tópicos que não só tratamento medicamentoso, então eu tentei traçar um panorama geral, deixei um pouquinho para o final alguma coisinha sobre medicação. Vamos ver se vai dar tempo aí também, tá bom? Bem, então, primeiro eu vou falar sobre o conceito do autismo, e a ideia é falar sobre o histórico, né, do conceito, e a nosologia, né, e a noção do termo autismo como uma doença, e como que ela é classificada, e como que ela é diagnosticada. Antes disso, eu vou falar um pouco da etimologia da palavra. A origem da palavra vem do grego, né? Aftos, que está escrito, deixa eu ver se aqui está apontando. Aftos, né? Em grego se escreve autos, autos. Em grego significa o pronome pessoal, né? Eu e ele. Esse ele, em grego, se falaria aftos. Pode significar algumas outras coisas, né? Esse microfone, né, aftos, micrófonos, poderia ser também. E tem um terceiro significado em grego, significa, em inglês, acho que tem um termo melhor, self, né, então significa próprio, si mesmo, por si mesmo, engloba tudo isso. Dessa palavra vem a palavra autonomia, né, de aftos e nomos. Nomos é lei. Deixa eu apontar aqui, né, essa parte nomia. Então seria lei própria, vai traduzindo diretamente, significa aquela, né, liberdade, ato de funcionar de maneira independente. Isso vale para um país autônomo, uma região autônoma, uma pessoa autônoma. Na filosofia, a gente tem esse conceito de autonomia como uma capacidade de tomar decisão de uma maneira não coercitiva, né? não forçada, não imposta por alguém. Eu coloquei de propósito a questão da autonomia, porque é um ponto que a gente conversa, né? Pensa, discute, se preocupa bastante, né? Como profissional da saúde, imagino como, né, pais e mães mais ainda, sobre, né, a autonomia do filho. É interessante pensar que a origem dos termos, né, autonomia e autismo é a mesma. Autismo, né, inicialmente, quando foi cunhado esse termo, eu vou falar um pouquinho do histórico disso, significaria, né, excessivamente absorto em si mesmo, né, esse sufixo ismo, né, indica, enfim, em inglês, em português também, um conjunto, um sistema de pensamentos, né, religião. Então, a gente tem cristianismo, islamismo, budismo. Você pode ter sistemas políticos, né, capitalismo. Você pode ter questões de doenças, né, o hipotiroidismo, que é o funcionamento insuficiente da tireoide. Você pode ter o sadomasoquismo, enfim. O autismo, nesse caso, né, é um sufixo indicando uma questão nosológica, né, de doenças, de transtorno, que talvez seria um excesso de absorção em si próprio, né, então excessivamente absorto em si próprio, retraído, introvertido, separado, à parte, isolado, alheamento às pessoas ao redor. Enfim, acho que a ideia é um pouquinho essa. Não estou falando aqui de diagnóstico, tá? O termo autismo aparece na literatura
médica, científica, pela primeira vez em 1908. Foi esse psiquiatra suíço, Bleuler, né, que é muito famoso na história da psiquiatria, não necessariamente pelo ter cunhado o termo autismo, mas, na verdade, foi um cientista que cunhou vários termos que são usados tanto em psiquiatria quanto em psicologia, né? A esquizofrenia é um termo que ele criou, a psicologia profunda, e deu origem depois à psicanálise, a ideia do inconsciente, complexos afetivos, né, daqui, ambivalência, enfim, vários outros, e autismo, que é o nosso ponto aqui, nosso tema de interesse. Ele foi quem descreveu a doença, a esquizofrenia, pela primeira vez, e ele, na descrição do que é esquizofrenia, ele não estava falando sobre autismo, ele descrevia, né, os sintomas fundamentais, os famosos 4 As de Bleuler, né, isso para todo psiquiatra tem essa aula em psicopatologia, associação frouxa de ideias, alterações do afeto, ambivalência evolutiva e autismo. Ele não está falando do autismo que a gente está pensando aqui, mas ele está colocando que nos pacientes com esquizofrenia, muitos graves, nessa época que ele observava, alguns tinham uma tendência a ficarem focados no próprio mundo, com as próprias fantasias e se negando a compartilhar com os outros. E nessas fantasias ele estava querendo dizer, né, alucinações, ilusões, delírios, enfim, pensamentos alterados. Aqui, enfim, eu estou fazendo um pouco um histórico em ordem cronológica. O Theodor Heller é um psicólogo, pedagogo austríaco que foi alguém no mesmo ano, né, 1908, publicou um relato de 6 casos que ele chamou de demência infantil, né, demência infantilis, que lembra um pouco o autismo. Na verdade, seria mais um autismo regressivo, né? Pacientes, né, com desenvolvimento normal até os 3, 4 anos, aí começa a ter diminuição dos interesses, perda da linguagem, perda dos controles esfincterianos, perda de habilidades motoras. Ele fala até de uma manutenção de uma fisionomia inteligente, imperturbável, né? O rosto de príncipe, o Prinzengesicht. Isso aqui, na verdade, atualmente está caindo em desuso, mas é o chamado transtorno desintegrativo da infância, é um dos subtipos do autismo, mas ele não usa o termo autismo nessa época. Quem faz isso pela primeira vez é o famoso Leo Kanner, é um psiquiatra austríaco. Eu falei de um austríaco agora há pouco, ele é austríaco, vários outros aqui são austríacos, isso é uma coisa que chama atenção, né? Os cientistas, psiquiatras, psicólogos primeiro identificaram e começaram a se debruçar, né, analisaram, descreveram o autismo para todos da Áustria. Foi interessante, não sei exatamente porquê, mas um ponto interessante é que ele era austríaco, mas ele migrou para os Estados Unidos. Ele era judeu por ser... na verdade, ele não fugiu por ser judeu, mas ele deu sorte de ter fugido, né, de ter se mudado para os Estados Unidos antes da eclosão aí da Segunda Guerra. Na verdade, por uma questão econômica que a Alemanha vivia, né, a Áustria vivia. Ele foi um cara renomado, né, como psiquiatra. Ele fundou o primeiro serviço de psiquiatria infantil dentro de um hospital pediátrico, a Universidade Johns Hopkins, né, em Baltimore, que é super famosa. Escreveu livros sobre psiquiatria infantil, por conta de ele ser uma pessoa famosa, ter escrito um livro, né, um livro-texto sobre psiquiatria infantil. Ele era procurado por vários pais, enfim, de crianças com problemas, e uma dessas crianças foi o Donald, né, tido como paciente número 1, não que foi o primeiro autista que existiu, mas talvez o primeiro autista descrito na literatura. Eles, né, viajaram do sul dos Estados Unidos, Mississippi, não me lembro a cidade, até Baltimore, são quase 1000 milhas, enfim, para ir passar com o Dr. Kanner, que avaliou o Donald e mais outros 10, né, pacientes, e relatou nesse artigo, né, de 1943,
descreveu os distúrbios autísticos do contato afetivo, né? Eram 11 casos, 8 meninos, né? Um era o Donald, e 3 meninas. Aí já até aparecia um pouco também, né? Não por acaso, talvez uma prevalência maior no sexo masculino do que no feminino, é algo que a gente vê até hoje. E ele descreve, ele fala de um tipo diferente de psicose infantil, né? Psicose, o termo psicose está muito relacionado, psiquiatricamente falando, à esquizofrenia, e ele começa a querer descrever aquilo como uma coisa separada, uma coisa diferente da esquizofrenia, né? Ele não está falando daqueles pacientes que o Bloiler falou no começo, com problemas de delírios, alucinações, que ficavam autísticos, fechados no mundo dele. Não, ele está falando de um outro tipo, aí, né, do que a gente entende como autismo hoje. Crianças, né, ele descreve isso, né, numa tradução, inaptidão para estabelecer relações normais com as pessoas, reagir a situações desde o início da vida, estereotipias motoras, um desejo obsessivo pela manutenção da mesmice, né? Resistir a uma mudança, insistência na monotonia, falamos rituais, enfim, aspectos não usuais das habilidades de comunicação, atraso da fala, ecolalias, inversão de pronomes, enfim, descreveu, né? Descreveu o quadro clínico do autismo, isolamento, uma tendência ao isolamento extremo. Um pouco depois desse artigo de 1943, ele começou a usar o termo autismo infantil precoce né, sugerindo esse termo e essa sintomatologia como uma categoria diagnóstica diferente, como uma doença que não existia, né? Então, enfim, acho que é uma pessoa bastante importante, enfim, na história do autismo. Esse aqui também tem a sua importância. E é interessante que os dois, né, austríacos, esse aqui é o Hans Asperger, né, ele também, ele na verdade era um pediatra, não era psiquiatra, neurologista, mas atendia bastante pacientes com problemas, né, de atrasos, deficiências mentais, epilepsia, e começou a se debruçar sobre pacientes que ele começou também a usar esse termo autista, né, para esses comportamentos que observava. Um ano depois do que o Kanner, né, tinha escrito, no slide anterior, 1943, em 1944 ele escreveu um artigo chamado Psicopatia Autista. Esse termo psicopatia, enfim, acho que é algo que não cabe hoje em dia, a gente usa o termo psicopata de uma outra maneira, mas o que ele queria descrever era, na verdade, ele começou a descrever um subtipo dos pacientes autistas, né, que ele observava, um tipo especializado, vamos dizer, que tinha uma ausência de empatia, ou seja, uma dificuldade de entender o próximo, se colocar no lugar do próximo, inabilidade para fazer amizades, inabilidade é uma dificuldade muito grande, chamados diálogos unilaterais, enfim, só talvez quando só um fala e talvez não ouve direito o outro, ou quer impor, né, a sua fala. Descrever um foco intenso em assuntos de interesse específico e uma habilidade, né, de falar sobre eles com detalhes. Ele até descreve esse termo, né, os pequenos professores, né, que ficam discorrendo até de uma maneira meio pedante, enfim, e às vezes com muita propriedade, sabendo muito, com muitos detalhes para esse perfil de pacientes, e escrever alguns momentos descoordenados, uma dificuldade, né, são pacientes meio desajeitados, enfim, motoramente. Enfim, essa descrição veio depois da origem ao termo, né, da síndrome de Asperger, só que por conta dele ser austríaco e ter permanecido na Áustria, diferente do Kanner, que migrou para os Estados Unidos, ele escrevia em alemão, enfim, e ele escreveu bastante, mas isso ficava limitado à comunidade científica alemã, enfim, de língua alemã, né, Alemanha, Áustria, Suíça, no máximo, e por isso ele ficou meio que desconhecido por muito tempo, fora daquele meio, diferente do Kanner, que estava nos Estados Unidos, enfim, que tinha uma visibilidade muito maior. O termo, né, síndrome de Asperger, foi proposto pela Lorna Wing, né, uma pesquisadora britânica, né, inglesa,
que tinha um filho, uma filha, desculpa, portadora de autismo, em 1981, né? Enfim, quase 40 anos depois que ele começou a descrever aquilo. A tradução desse artigo dele para o inglês só veio em 1991, enfim, quase 50 anos depois, pela Uta Frith, que era uma alemã radicada na Inglaterra. Um ponto interessante é que tem essa possibilidade, essa dúvida, sei lá, de que talvez ele próprio fosse portador da síndrome que ele, né, que veio ganhar o nome dele, né, que o Asperger era Asperger, enfim, tinha características dos pacientes com síndrome de Asperger. Ele era descrito como uma pessoa isolada, com dificuldade de fazer amigos, tinha uma cabeça brilhante, enfim, era um médico brilhante. Na juventude, na infância, na juventude dele, ele decorava poemas, enfim, e declamava, mas de uma maneira meio inadequada, enfim, enquanto os outros meninos estavam conversando, brincando, ele queria ficar declamando e não entendia muito a adequação disso. Enfim, é um ponto. Existem uns relatos também de que ele falava dele na terceira pessoa, né? Então, como, né, em vez de eu falar que eu estou dando essa aula, né, o doutor Andrés está falando que, enfim, é algo que a gente vê com alguma frequência nesse tipo de pacientes, né? Ele não fala eu, fala, enfim, o nome dele, como se ele fosse um terceiro, né? Enfim, talvez cabe colocar aqui, ele permaneceu na Áustria a vida inteira, morreu na Áustria, em 1980, e tem uma grande polêmica também, porque ele era um simpatizante do nazismo, né? Então, apesar de ser muito importante na história, enfim, do autismo, da síndrome de Asperger em particular, existem evidências de que ele tenha indicado alguns pacientes, não Asperger, mas alguns pacientes autistas mais comprometidos, com retardo mental, enfim, para, enfim, hospitais onde essas crianças muito comprometidas eram enviadas para, enfim, experimentos científicos, na época do auge do nazismo, com a Áustria já anexada, né, já dominada pela Alemanha. Enfim, então, essa questão atual, depois eu vou falar um pouquinho disso, de se manter o uso do termo síndrome de Asperger ou não, tem essa questão também, enfim, política, moral, ética, é algo que cabe a gente pensar. Aqui, enfim, outro austríaco, para variar, né, o xará meu, Andreas Hetsch, neuropediatra. Em 54, quase uns 10 anos, na verdade 10 anos depois dos outros dois, do Asperger e do Kanner, ele percebeu um tipo diferente de quadro que lembrava um pouco também os outros, né, que a gente já falou, Asperger e autismo em geral. Na verdade, ele teve um dia que tinha, acho que, duas meninas, né, na sala de espera do consultório, duas meninas que chamaram a atenção dele, que tinham um comportamento igual, de ficar torcendo a mão, né, repetidamente, e ele foi, enfim, conversar, enfim, tirar histórico, e o histórico de desenvolvimento das duas era parecido. Depois ele foi levantar os prontuários dele e descobriu que ele tinha mais outras 4 meninas, né, todas com um perfil parecido. E aí, em 66, ele publica um artigo, são os relatos desses casos, descrevendo, né, um quadro de desenvolvimento normal até os 6 meses de idade, né, nessas meninas, a partir desses mesmos, a desaceleração, né, do crescimento do perímetro cefálico, enfim, né, o crânio começa a não crescer, não é que diminui, mas não cresce tanto quanto se deveria, né, parece que ele dá uma estacionada, vai parando em relação ao resto do corpo. Em determinado momento, uma perda do uso intencional das mãos, então aquela função da mão para pegar, para segurar, para apontar, isso vai se perdendo e vai sendo substituído por movimentos manuais estereotipados, né? Essas estereotipias são características, né, depois do que veio a ser conhecido como a síndrome de Hetsch, de torcer, de apertar, esfregar, bater palmas,
como se fosse lavar a mão, ficar lavando para as mãos, isso repetidamente, né, várias e várias e várias vezes, quase compulsivamente por dia. Também meninas que acabam tendo um desinteresse por brincadeiras, por jogos, afastamento do convívio social, enfim, aí aqui alguns, né, sintomas aí também, né, bem peculiares do autismo. Outras questões de distúrbios respiratórios, problemas de coluna, né, cifose, escoliose, começa a ter deformações. Enfim, ele escreveu a síndrome de Rett, que veio a ganhar o nome dele um pouco depois, só em 83. Ele escrevia também em alemão, como Asperger, enfim, se alguém não viesse a traduzir, falar, talvez ia ficar, enfim, esquecido, tal. Um médico sueco que enfim, tinha contatos, enfim, com com a cena científica de língua alemã, escreveu um artigo em inglês sobre casos que ele também via no consultório dele, na Suécia, e por publicar esse artigo em inglês numa revista de neurologia bastante conceituada, enfim, de bastante circulação, chamou a atenção, e ele, né, nesse mesmo artigo, sugeriu que essa síndrome recebesse o nome, né, de síndrome de Rett, em homenagem a quem tinha primeiro descrito lá na Áustria. Enfim, falar um pouquinho mais né, acho que esses foram os primeiros descritores das síndromes, e vou falar um pouquinho de como que isso depois gerou os diagnósticos e como que a gente, né, caracteriza e define os critérios. Enfim, a partir dos anos 60, começaram a estudar bastante, isso no mundo inteiro, não só na Europa, né, Estados Unidos, principalmente, e começaram a perceber que o autismo tinha evidências, era um transtorno cerebral, neurológico, de origem neurobiológica, presente desde a infância. Começaram a pesquisar e viram que dava para encontrar. Você via casos, né, similares em todos os países, grupos socioeconômicos, étnico-racionais que investigaram. Isso não era uma coisa isolada na Áustria, enfim, não era uma coisa, né, endêmica, só acontecia na Áustria, na Alemanha, enfim, não. No mundo inteiro tinha, e tinha o mesmo perfil, lógico, com algumas características diferentes, mas, enfim, você via tudo isso, todo esse mosaico, Asperger, autismo geral, Rett, distribuídos no mundo inteiro. Só em 78 que um psiquiatra inglês propôs uma definição, efetivamente, do autismo. De novo, a gente falou, né, dessa descrição do Kanner, do Asperger, mas até essa época não existia a ideia do autismo como um diagnóstico. Eram propostas, mas não era nada oficializado. Então, digamos, o autismo não existia como um diagnóstico. Era classificado como um subtipo das psicoses, né, das esquizofrenias infantis. Então, o Hutter sugeriu, né, uma descrição de atraso, desvios sociais, não só em função de um retardo mental, ou seja, não era só por conta de um retardo mental, enfim, tem pacientes com deficiência mental que podem ter esses atrasos, não, aqui ele coloca não, tem pacientes sem retardo mental, ou pacientes que, apesar do retardo mental, não teriam tanto atraso de desvio social, então era uma coisa diferente de um retardo, de uma deficiência mental. Problemas de comunicação, também ele frisava, né, novamente, não só em função de um retardo mental que pudesse estar associado ou não, comportamentos incomuns, argumentos estereotipados, maneirismos, e início antes dos 30 meses de idade, né, 2 anos e meio. Enfim, e aí, finalmente, em 1980, foi quando o autismo começou oficialmente a existir, como uma doença, como um transtorno, né? Até então não existia. Existia, obviamente, mas não era diagnosticado como tal, né? Foi criada essa classe, né, esse grupo dos transtornos invasivos do desenvolvimento, TIDs, né? Era uma descrição bem genérica, baseada um pouco naqueles critérios do Hutter que eu mostrei no slide anterior, mas foi a primeira vez, como eu falei, que o autismo foi reconhecido como uma condição separada da esquizofrenia, então acho que isso é bastante importante. E o termo, né, transtorno invasivo do desenvolvimento, foi escolhido para refletir, enfim, que múltiplas áreas do funcionamento eram afetadas, e não era uma coisa específica. Então, ele acabava invadindo, né, era um transtorno que invadia várias
vários aspectos da área de funcionamento, principalmente mental, né? Então, linguagem, comunicação, interesses, comportamentos. A evolução, enfim, aí tem vários percalços aqui, estou dando saltos no tempo. Chegamos, né, ao CID-10 e ao DSM-4. A CID-10 é usada até hoje, aqui no Brasil e na Europa também. CID-10, a gente fala muito, né? O CID, qual que é o CID que eu tenho? F84, que é o código, né, do autismo, dos transtornos globais, vem dessa classificação. CID-10 significa Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. É da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que faz uma descrição não só de doenças mentais, mas de qualquer problema, enfim, de qualquer problema de saúde, desde, né, problemas infecciosos, problemas pulmonares, problemas endocrinológicos, neurológicos, enfim, tudo, e uma parte, um capítulo deles é dos transtornos mentais e uma subparte deles, o F84, depois eu vou entrar nos subtipos, são os globais. O DSM-4, DSM, eu até falei do DSM-3, que, né, colocou o autismo como entidade separada da esquizofrenia. Eu não expliquei o que é o DSM. Né? O DSM significa Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é da APA, da Associação Psiquiátrica Americana. Então, diferente do CID, o DSM é um manual só, né, focado em transtornos mentais. Então, a CID é uma coisa muito mais ampla e uma parte dela é focada nos transtornos mentais. O DSM, na verdade, não, é só para doenças mentais. Nos Estados Unidos, eles só usam o DSM e, enfim, para pesquisa atualmente, enfim, atualmente já há uns bons anos, para você publicar um artigo internacionalmente, ou descrever, ou comparar, ou fazer alguma pesquisa, você tem que usar os critérios de diagnóstico do DSM, enfim, do CID, na verdade, não tem uma abrangência internacional, quer dizer, até tem, mas não em pesquisa por conta do predomínio americano inegável nisso, né? Isso às vezes traz algumas confusões, algumas dificuldades, algumas necessidades de adequação. E um ponto prático aqui já coloco para vocês. Enfim, antes de passar, foi só nessa época, 92, 94, né, que a síndrome de Asperger foi incluída como um diagnóstico. Né? Então, autismo como um diagnóstico diferenciado foi em 1980 e só em 92/94 que a síndrome de Asperger foi reconhecida como algo, enfim, desde aquelas inscrições, vocês viram quanto tempo levou. Bem, o termo atual, que se usa transtornos do espectro autista, esse termo está no DSM-5, vai que a versão a última versão do DSM, que saiu em 2013, e esse termo também é usado, vou colocar que é proposto na CID-11. Né? A CID-11, vamos dizer que ela existe, mas é meio café com leite. Na verdade, a gente usa ainda a CID-10, equivale à CID-10. A CID-11 já foi lançada ano passado. Ela está em fase, na verdade, de apresentação. Enfim, é uma coisa mundial. E a ideia é ter um aperfeiçoamento e a ideia, a previsão é de que a partir de 2022 ela possa ser usada, né? Ela ser válida. Enfim, e daí a gente, aqui no Brasil, como a gente segue a OMS, que a gente tem que se adaptar a isso. Estou colocando o termo atual, transtorno do espectro autista, um termo que atualmente se usa, mas não é que é um termo novo. Né? Esse termo espectro autista já era sugerido por a Lorna Winger, aquela que eu até comentei com você, que foi quem
quem sugeriu, né, quem lançou luz sobre os escritos do Asperger e sugeriu a ideia da síndrome de Asperger, foi uma cientista fantástica para o autismo, fundou o Centro para Autismo, enfim. Ela já descrevia a ideia do espectro autista, já percebia isso em final dos anos 70, começo dos anos 80, foi aprimorando. Coloquei o Asperger em parênteses aqui, porque em 79 ela ainda não tinha falado sobre Asperger, foi em 81, mas enfim, depois ela veio a colocar, mas a ideia é que ela colocou que tinha um contínuo, né, nesse grupo de pacientes, não era uma coisa estanque, autista é isso, né, o Asperger é isso, enfim, ela via graus variados, dimensional, não só categorial, desde uns quadros graves que não vingavam, né, uma inviabilidade fetal, passando por aqueles quadros aí mais graves, aquele autismo clássico, grave, com retardo mental grave, averbal, enfim, autismo típico, depois aquele autismo de alto funcionamento, ela já sugeria isso, né, aqueles autistas com poucos comprometimentos, mas não deixavam de compartilhar essas características gerais. Depois, enfim, pouco depois disso, na década de 80, colocou o Asperger como um tipo do autismo de alto funcionamento, que aí não tinha atraso no desenvolvimento da fala, mas uma fala diferente ou inadequada, mas com inteligência normal, ou muitas vezes acima do normal, QI elevado, e aqui sim outras especificações. Então, enfim, essa ideia do espectro não é uma ideia nova, mas como tudo no autismo, parece que a coisa, enfim, demora, mas felizmente, na minha opinião, enfim, de muita gente, enfim, séria, boa, reconhecida na área, faz total sentido isso, né? Aqui eu vou falar um pouquinho das alterações dos critérios diagnósticos do DSM-4 para o DSM-5, né, que veio em 2013. Acho que isso é uma coisa que vale a gente falar um pouquinho. Depois eu vou falar um pouquinho da diferença da CID-10 para a CID-11. Enfim, eu tinha falado dos transtornos invasivos do desenvolvimento, mudou para transtorno do espectro autista, né, TEA, uma tríade de sintomas para uma díade de sintomas. Tem um slide mais para frente que eu vou falar um pouquinho. Eliminação do termo síndrome de Asperger, então o síndrome de Asperger caiu, né, no DSM-5, coitado, entre aspas, é difícil falar coitado para alguém como Asperger, com um passado nazista dele, mas, enfim, demorou tantas décadas para, enfim, ser reconhecido, ter o nome da síndrome, e depois, enfim, cair. Mas acho que faz sentido, enfim, porque a síndrome de Asperger está dentro do espectro autista, então não tem por que você, né, cunhar um nome específico para aquilo. Na verdade, é um transtorno do espectro autista de alto funcionamento ou leve, enfim. A síndrome de Rett e o transtorno desintegrativo também acabam sendo eliminados dos TEA, né? A síndrome de Rett não foi eliminada do DSM-5, foi eliminada do grupo dos TEA. Por quê? Porque a síndrome de Rett, enfim, é considerada uma doença neurológica diferenciada que, na maioria das vezes, cursa com sintomas autísticos, mas não necessariamente. Existem casos de Rett, apesar de ser uma doença rara, existem alguns casos de Rett mais raros ainda que não têm características autísticas, e as características autísticas no Rett também são variáveis, elas se manifestam numa parte, né, no quadro clássico do Rett, é meio oscilante, tem momentos que se pronuncia mais, momentos que menos. Ao longo das últimas décadas de vida desse tipo de paciente, os sintomas autísticos tendem a se amenizar ou até sumir. Obrigado. Enfim, então, na verdade, existe a síndrome de Rett no DSM-5, mas ela não é categorizada como um transtorno do espectro autista. Você pode, no DSM-5, diagnosticar as duas coisas. Então, você pode diagnosticar uma menina que tenha as características da síndrome de Rett, os critérios diagnósticos, enfim, e também como sendo portadora de um transtorno do espectro autista, se for o caso, como é a maioria. Assim como a gente faz com autismo e epilepsia. Não é todo autista que tem epilepsia, muitos têm, a maioria tem. Enfim, então, ele pode ter um diagnóstico de autismo e epilepsia. Então, a ideia é que a síndrome de Rett não faz sentido, né? Ela não está no grupo do espectro autista, porque a questão central do síndrome de Rett não é necessariamente o autismo, apesar de ter uma comorbidade muito grande. Enfim, aqui algumas firulas, enfim, acho que talvez não cabe pensar.
Esse 7 eu acho importante, a inclusão do critério de gravidade, acho que isso é uma coisa bastante interessante. E, enfim, deixa eu pular aqui. Aqui, para explicar aquela questão da tríade, né? Tinha a tríade de sintomas clássica, aquela Lorna Wing, de novo, que eu já citei, foi ela que sugeriu a chamada tríade de Wing. Eram, né, os 3 sintomas, vamos dizer, cardinais: o déficit na interação social, déficit na comunicação e padrão de interesses restritos e comportamentos repetitivos. E, para o DSM-5, os 3 viraram 2, né, de uma tríade virar uma díade. Então, eles juntaram, na verdade, a questão da sociabilidade, da comunicação numa coisa só, né, o déficit na comunicação social, enfim, pensando que a linguagem, enfim, no ser humano é usada primordialmente para, enfim, se comunicar, para interagir. Então, é difícil separar uma coisa da outra. E, enfim, padrão de interesses restritos, comportamentos repetitivos, isso continua. Então, aqui uma ideia, mais ou menos, de como que estão, né, essa bola maior, enfim, são os TEA, né, são os transtornos do espectro autista, que engloba o autismo leve, o autismo moderado, o autismo grave. Você tem umas intersecções, tem uns quadros que ficam difíceis, às vezes fala moderado grave, moderado leve. Dentro dos leves, né, o Asperger entraria, não tem mais esse nome, mas, enfim, é um subtipo dos leves. RET caiu fora, o desintegrativo, que é muito mais raro, enfim, a antiga síndrome de Heller também saiu. Saúde. E aqui tem uma proposta de um novo transtorno de comunicação social, enfim, uma dificuldade de comunicação social que não autística, mas, enfim, acho que não cabe muito falar disso. Acho que eu vou ler um pouquinho os critérios diagnósticos, acho que é importante para você, né? Então, pela DSM-5, você, né, diagnosticar um transtorno do espectro autista, tem que atender, obrigatoriamente, né, tem que preencher esses 3, esse primeiro critério e mais outros 2, né, 1, 2, que eu vou mostrar no próximo slide. Esse primeiro, déficits persistentes na comunicação social, nas interações clinicamente significativos, manifestado pelos seguintes: déficit na comunicação não verbal e verbal, falta de reciprocidade social, incapacidade de desenvolver e manter relacionamentos com seus pares apropriadamente, né, para o nível de desenvolvimento. Então, esse é 1. 2, enfim, então, nesse 1 foram falados, enfim, as questões, né, de sociabilidade e comunicação. No 2, né, a díade, a segunda parte da díade, os padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses, atividades. Pode ter um desses 2, né, estereotipias, ou comportamentos verbais estereotipados, ou comportamento sensorial em comum, uma dificuldade, né, de sentir, de não sentir dor, ou ter uma hipersensibilidade a barulhos, né, que a gente vê comumente aí, né, na clínica. B, aderência excessiva a rotinas, ficou uma crase errada aqui, e padrões de comportamentos ritualizados. C, interesses restritos. E para você, né, caracterizar, diagnosticar, o terceiro critério, né, os sintomas devem estar presentes na primeira infância, mas aqui eles dão uma brecha, né, podem não se manifestar plenamente, até que demandas sociais ultrapassem as capacidades limitadas. Ou seja, tem pacientes mais leves, principalmente, que talvez não se perceba tanto isso e vão levando até que, enfim, uma certa idade, ou na escola, ou enfim, na adolescência, às vezes até na idade adulta, quando, né, começa a ser mais exigido socialmente, isso acaba aparecendo. A gente vê casos aí de Asperger, casos leves, que são só diagnosticados na idade adulta, às vezes até o próprio paciente que lê e fala, não, acho que eu sou assim, e procura, né? Não é incomum. Antigamente, no DSM-4, na CID-10 tem isso, né, os critérios, os sintomas têm que aparecer obrigatoriamente antes dos 3 anos. Aqueles colocam, não, geralmente, né, devem estar presentes na primeira infância, tem questões ali, mas o impacto, a manifestação disso não necessariamente aparece, né? É complicado, né? Sintomas que aparecem depois dos 3 anos, sendo leves, não uma coisa desintegrativa, não ganham o diagnóstico de autismo, deveria ganhar. Acho que eles têm esse cuidado aqui. Parece uma filigrana boba, mas faz muita diferença às vezes, na prática, né? Sintomas devem causar prejuízos significativos, enfim,
eles colocam a possibilidade de especificação, se tem ou não deficiência intelectual associada, se tem ou não deficiência de linguagem, pode estar associado com condição médica, genética, fator ambiental, associado com o transtorno mental. E aí o critério de gravidade, que eu frisei num outro diagnóstico, transtorno do espectro autista, como é que você... quais são os subtipos, enfim, uma ideia leve, moderado e grave. E eles colocam, não essas palavras, mas como a questão aí da autonomia, que eu trouxe lá no primeiro slide, né? Paciente que requer suporte, outros que requerem um suporte substancial e aqueles que requerem suporte bastante substancial. Enfim, então, quanto mais aquele paciente portador dessas características, quanto mais ele necessita de um suporte, de um apoio para a autonomia, esse bastante superficial, enfim, para tomar banho, para se lavar, para comer, para andar, acho que isso é bem interessante, é uma diferença em relação a, enfim, todas as classificações anteriores que é bem cabível, né? O grau de autonomia, acho que está aqui subentendido, né? Falando CID-10 versus CID-11, a CID-10, eu coloquei aqui, que é a que a gente usa atualmente, né? A gente ainda usa aqui no Brasil, na Europa também, os transtornos globais de desenvolvimento, o F84.0, que é o autismo infantil, vamos chamar de autismo clássico, autismo atípico, o F84.1, é aquele autismo que não preenche todos os critérios. Aqui no CID-10 ainda tem aquela tríade de sintomas, então às vezes tem pacientes que só preenchem 2 dos 3 sintomas cardinais. É uma entidade, enfim, um pouco questionável. Geralmente a gente coloca nesse diagnóstico aqueles autismos geralmente associados a uma deficiência mental bastante intensa, que você não consegue, às vezes, avaliar direito, você não consegue saber o que vem antes, o retardo mental, o atraso motor, ou a questão da linguagem de interação. Enfim, é um perfil aí peculiar, que, nessa nova classificação DSM-5, como a gente já viu, é muito mais fácil. Enfim, não, tem... do espectro autista, sim, tem ou não deficiência mental, pronto, facilita, né? F84.2, a síndrome de Rett, que eu falei lá atrás, vai ter um slide que tem alguns detalhes, não sei se cabe trazer também. O F84.3, transtornos desintegrativos, a síndrome de Heller, um dos primeiros autores que eu mostrei na frente, esse caiu também. Esse F34.4, o próprio CID-10, na descrição dele, coloca como um transtorno com uma validade incerta, de uma existência duvidosa, enfim, hipercinesia, retardo mental, momentos estereotipados, enfim, lembra um pouco os outros, enfim, é algo que não faz muito sentido, é difícil a gente diagnosticar. É muito mais fácil cortar isso. F34.5, a famosa síndrome de Asperger, enfim, outros transtornos ou não especificado. A CID-11, que eu coloquei, né, foi lançada no passado, está em fase ainda de testes, de debates, de aprimoramento. Se pretende, né, que entre em vigor em 2022. Fala aí, como no DSM-5 dos transtornos do espectro autista, o código é diferente, não sei se vai ser esse, né? Enfim, mas talvez seja, a gente vai ter que esquecer o F84, se fosse esse caso, e decorar o 6A02 ponto alguma coisa. Enfim, acho que é uma coisa, provavelmente eles facilitem. Aqui, baseado no DSM-5, eles colocam, né, o transtorno do espectro autista, e aí a questão das subclassificações se tem ou não uma deficiência intelectual associada e se tem uma linguagem funcional, sim ou não. Então, você tem um espectro autista sem deficiência intelectual, com comprometimento leve da linguagem funcional. Você tem, vou pular aqui, o transtorno sem deficiência intelectual, com uma linguagem funcional prejudicada, e o transtorno espectro autista sem deficiência intelectual, com ausência, ou sem linguagem funcional nenhuma. E o mesmo vale, aqui para os pares, aí os transtornos que têm deficiência intelectual e um comprometimento leve da linguagem, que têm deficiência intelectual com linguagem prejudicada, e a deficiência intelectual e ausência de linguagem funcional. Enfim, eu estou colocando aqui, mas a gente não usa isso porque não é algo válido, tá? Não é algo válido atualmente.
Os critérios diagnósticos propostos na CID-11, enfim, tem bastante a ver com o DSM-5, né? Déficits persistentes na capacidade de iniciar e sustentar a interação social recíproca, série de padrões de comportamentos e tal. Aqui eles também colocam um pouco aquilo, né, que eu tinha lido para vocês no DSM-5. O início do transtorno ocorre no período de desenvolvimento, tipicamente na primeira infância, mas os sintomas podem não se manifestar totalmente até mais tarde, quando as demandas sociais, enfim, excedem as capacidades. Déficits que são suficientemente severos para causar prejuízo em áreas pessoais, familiares, sociais, educacionais, ocupacionais, enfim. E eles citam, né, que os indivíduos ao longo do espectro exibem uma gama complexa, ou complexa cabe também de habilidades intelectuais e de linguagem. Enfim, falam, né, dessa gama do leque do espectro. Acho legal essa frase. Enfim, aqui um pouco da síndrome de Rett, não sei se cabe, é bem rara, né? 1 a cada 10 mil a 20 mil meninas. Existem até casos raros de meninos, não é comum, se achava que por ser... em 99 foi descoberta a causa, né, da síndrome de Rett, uma mutação num gene MECP2, está ligado ao cromossomo X dominante, é uma doença dominante. Não sei se vocês lembram das aulas de genética, talvez, né, na escola. Meninas, né, mulheres os cromossomos são XX e meninos, homens, são XY. Por que só meninas, ou praticamente só meninas eram afetadas? Porque esse X, um dos 2 X que as meninas nasceram nesse caso, tinha mutação, ele acabava se sobrepondo ao outro X e acabava causando a doença. Nos meninos que tinham o azar de herdar esse X com a mutação, o Y não dá conta. Na verdade, a maioria dos meninos que nascem, quer dizer, que estariam para nascer com essa mutação, não vingam, não chegam a nascer, acabam sendo, enfim, abortados espontaneamente. São a maioria dos casos incompatíveis com a vida, são muito mais graves. Mas você tem algumas outras alterações genéticas, enfim, que existem casos bem raros. Mas, enfim, não vou entrar muito em questão. A grande maioria são meninas, né? Geralmente tem um retardo mental grave. Aqui tem uma descrição dos estágios, enfim, não vou me aprofundar muito nisso. Aqui o transtorno desintegrativo, F34.3, que eu falei, a antiga síndrome de Heller, que cai fora, né, dessas novas classificações. Algo raro, né, uma para cada 50 mil crianças, é 70 vezes mais raro do que os autistas não regressivos. Esse transtorno desintegrativo, na verdade, se refere ao autismo regressivo, enfim, aqueles que têm um desenvolvimento normal até os 2, 3 anos e aí começam a regredir. Asperger, enfim, acho que já comentamos aqui, não vou me alongar. Falar um pouco de epidemiologia, não confundir com epidemia, essa epidemia está interrogada, não é por acaso. Epidemiologia, na verdade, é a descrição da distribuição das doenças em determinados lugares e as características, o tipo de população que acomete, as causas, enfim. Não necessariamente tem a ver com epidemia, eu coloquei epidemia aqui, já vou explicar por quê. Desde lá do começo, até na descrição do Kanner, até hoje a gente vê essa prevalência, essa proporção, né, mais ou menos, não é necessariamente assim, mas a proporção é de sexos, né, de gênero, 4 meninos, né, portadores para cada menina, enfim, isso é 4 vezes mais comum no sexo masculino que o feminino, isso desde lá atrás. A incidência, enfim, a quantidade de casos na população, proporcionalmente à população, vem aumentando assustadoramente, né? Então, o primeiro estudo epidemiológico, enfim, publicado, enfim, se tem notícia, foi na Inglaterra, né, por esse Victor Lotter, colocava 4,5 casos, né, de autismos, vamos chamar assim, a cada 10 mil crianças que tinham 8 a 10 anos nessa época. Uma doença rara. Um pouco depois, né, menos de 15 anos depois, a Lorna Wing, de novo, ela fez esse estudo numa universidade em Londres, com uma quantidade bem maior, já colocou 1 a 2 casos a cada 1.000 nascimentos, enfim, já bem mais frequente que isso aqui.
o CDC, né, o Center of Control, of Disease Control, é tipo a vigilância sanitária, vamos chamar assim, dos Estados Unidos, e em 2000 já coloca um caso para cada 150 crianças. Enfim, então, né, de 4 a cada 10 mil para 1 a cada 150 é muito, muito mais frequente. E isso aqui eu copiei e colei do site do CDC. Enfim, vai aumentando. Né? Em 2000, né, um caso em cada 150 crianças. Vai aumentando, aumentando. Atualmente, se estima em um caso em cada 59. Então, em cada 59 crianças nascidas, uma seria portadora de um transtorno do espectro autista. Né? E aí tem existe uma epidemia do autismo, e aí, enfim, a gente levanta algumas possibilidades, algumas possíveis razões. Eu acho que não. Eu acho que não é uma epidemia de autismo, é a minha opinião. Enfim. Até porque, epidemia se refere a uma questão, né, de uma doença infecciosa, mas a questão é, antes você diagnosticava autismo de maneira muito mais restrita. Então, a gente tem definições mais amplas do autismo. Essa ideia do espectro autista acaba pegando pacientes, ou acaba incluindo pessoas dentro desse quadro que antes talvez passavam batido. Maior conscientização entre os clínicos, pediatras, vamos falar principalmente, e da comunidade, né? Na comunidade geral, na população, sobre as diferentes manifestações do autismo. Então, enfim, isso aparece muito mais na mídia, se fala muito mais, então as pessoas ouvem muito mais falar, tem mais noção do que é o autismo, enfim, do que antes. Então, quanto mais, enfim, né, a gente sabe de alguma coisa mais, a gente, será que isso aqui, meu filho talvez tenha, enfim, nossa, aquele filho do vizinho, nossa, eu vi isso aqui, acho que parece, né, autismo, enfim, antigamente tinha muito pouco, né, então você acaba pegando mais casos, né. Você tem uma melhor detecção dos casos sem retardo mental, ou seja, você tem mais conscientização sobre casos leves, sobre síndrome de Asperger, então não só aquele autista clássico que não fala nada, que fica se balançando o dia inteiro, e fica, aquele, enfim, é óbvio, enfim, que é autista, e geralmente, né, tem um retardo mental grave, mas aqueles quadros mais leves, enfim, hoje em dia eles passam menos desapercebidos do que antes, cada vez menos, né? Existe também um incentivo, né, para que você se determine um diagnóstico para se poder ter acesso aos serviços, principalmente públicos, né, de saúde e de educação. Então, né, alterações na lei sobre educação especial, isso começou nos Estados Unidos, aqui no Brasil também é uma coisa relativamente recente. Então, enfim, para poder incluir uma educação especial, para poder incluir na AMA, para poder ter um atendimento especializado, tem que ter um diagnóstico. Enfim, então você tem uma procura para isso, né? Compreensão, né, também de que a identificação precoce e uma intervenção precoce podem aumentar a chance de ter um desfecho positivo, ou seja, quanto mais você demora para diagnosticar um quadro, que você está na dúvida, talvez você esteja perdendo tempo de intervir precocemente e poder estimular e talvez diminuir a gravidade daquele quadro. Enfim, então, isso é uma coisa bem importante, aí, talvez principalmente entre psiquiatras, psicólogos, mas acho que na população geral também. Investigação com base populacional, enfim, isso no Brasil não cabe muito, mas, enfim, países como Suécia, Austrália, Europa, Estados Unidos, amostras clínicas, enfim, eles têm dados, enfim, das populações que vão nascendo a cada ano e vão compilando aquilo e começa a ter uma busca ativa. Enfim, nossa, algumas crianças talvez não estão em desenvolvimento tão bem, vamos focar mais, vamos chamar esses pais, enfim, talvez diferente daqui, que cabe, às vezes, a família procurar ir atrás, às vezes tem uma via inversa em países de primeiro mundo. Então, talvez esse sexto não caiba muito no Brasil, mas acho que os outros 5, sim. Né? Enfim, por isso que tem mais autistas atualmente, que a gente conhece mais, a gente vê mais, a gente suspeita mais, a gente diagnostica mais. Não sei se talvez eles já existiam nessa proporção anteriormente, mas, enfim, não era percebido. Né?
etiologia, a causa do autismo, ela não é identificada em 90% dos casos, ou seja, a grandíssima maioria. Nos 10% restantes, você tem metade deles, quando você identifica alguma causa, metade são causas, síndromes moleculares, genéticas. Então, a que mais comumente pode levar ao autismo das síndromes genéticas, a síndrome do X frágil, por isso que a gente faz teste do X frágil, pesquisa genética do X frágil para uma boa parte aí dos pacientes no screening. Síndrome de Down pode levar ao autismo também. Esclerose tuberosa e centenas de outras, E os 50% restantes são fatores ambientais, então vários aqui, idade paterna, pais com mais de 35 anos, não quer dizer que, assim como a gente pensa, para uma mulher que engravida depois dos 40 anos, aumenta a taxa de Down e outros problemas, a idade paterna tem a ver com maior risco para autismo. Não é algo tão estabelecido, tantos anos, tal chance maior, mas se vê isso. Enfim, intoxicação exógena na gravidez, exposição a pesticidas, radiação, produtos químicos, não produtos químicos falando de limpeza, mas alguém que trabalha numa indústria química, uma mulher, durante a gravidez, isso pode levar. Uso de medicamentos teratogênicos na gravidez, então, talidomida, um remédio que causa malformações, misoprostol, o famoso Citotec, abortivo, então, quando ele não causa o aborto, intencionado, pode levar vários problemas, entre eles autismo. Ácido valproico é um anticonvulsivante, é um remédio para tratar epilepsia, bipolaridade, autismo também. Enfim, mas o uso na gravidez é proibido, pode levar uma taxa bem aumentada de autismo, entre outros problemas. Enfim, infecções virais na gestação, toxoplasmose, sífilis, citomegalovírus, etc. e tal. Por isso que é importante pré-natal, se consegue prevenir ou tratar ou evitar isso a tempo. Problemas perinatais, nascer depois do tempo, PIG, pequeno para a idade gestacional, nascer, bebê muito pequenininho, recém-nascido muito pequenininho, com baixo peso ao nascer, Apgar baixo, aquela nota, que o bebê nasce, que dá, se ele se movimenta, se ele chora, complicações do parto, obviamente, enfim. Então, você vê que são coisas muito diferentes que podem levar a esse tipo de quadro, E essa é a grande dificuldade, Por que coisas tão diferentes, um problema no parto e uma síndrome genética raríssima levam a quadros com essas características, enfim. E aqui, a ponta do iceberg, essas características clínicas, tudo que eu falei quase no começo é a ponta do iceberg, Por que eles têm essa dificuldade? Tem várias teorias, teoria da mente, etc. e tal. A gente podia fazer aulas sobre cada uma delas, mas, alterações motoras, sensoriais, as questões das bases, o que leva aquilo, genética, a questão ambiental, problemas de neurotransmissores, metabólicos, imunológicos, um monte de coisas, estão todas interligadas. É super complexo, por isso que é tão difícil, desafiador, mas por isso que é tão fascinante também. O diagnóstico, eu não vou falar dos critérios, já coloquei para vocês, mas o diagnóstico é clínico, para você diagnosticar autismo, você não precisa, você não tem que fazer um exame, não tem um exame que faça e fala, é autista. Então, o diagnóstico é clínico, é possível e é válido a partir dos 2 anos, antes se falava só depois dos 3, hoje em dia, você diagnosticando os 2 anos, até um pouco antes, mas 2 anos já, tem uma avaliação com um especialista bem feita, esse diagnóstico tem validade, dá para você diagnosticar. Óbvio que os sintomas geralmente aparecem muito antes, até antes do primeiro ano de vida, tem muito trabalho sobre identificação dos sinais de precoces, para uma identificação precoce. Eu não vou entrar muito nisso, que também é um tema bem amplo, mas o diagnóstico é feito através de uma entrevista, uma conversa, uma anamnese, uma entrevista com, geralmente, informantes, pais, escola, às vezes, muitas vezes, quando eu, como psiquiatra, venho encaminhado de um pediatra, de um neurologista, de um psicólogo, então conversar com isso, ou ver relatórios, e a observação da criança, o adolescente,
a gente se baseia nos critérios dos manuais vigentes, aí tem uma confusãozinha, né, porque, enfim, a gente, aqui no Brasil, a gente colocou o uso do CID-10, o CID-11 ainda, né, só daqui a uns 3 anos, mas o termo transtorno do espectro autista, enfim, é já bastante difundido, então a gente usa uma coisa híbrida, né, a gente faz um atestado, um laudo, transtorno do espectro autista, mas o CID que eu uso é um CID, né, do CID-10, que não tem esse termo, enfim. Mas a lógica, enfim, é que isso já é bem aceito e que tem uma intersecção, né, entre as duas coisas. E a gente faz isso até porque a CID-11, antes dela ser já lançada, já se imaginava que ela adotaria essa lógica. A gente tem instrumentos diagnósticos auxiliares, enfim, testes, enfim, falar um pouquinho. Avaliação física, na verdade, mais para você afastar algum outro problema, enfim, um paciente que tem, né, uma alteração facial, uma malformação, alterações dermatológicas, você pode, né, suspeitar de alguma síndrome genética que esteja associada também, isso é importante. E exames complementares, a mesma ideia, né? Os exames você pede não para fechar o diagnóstico de autismo, na verdade, para afastar outras causas possíveis, né? E aqui, né, avaliação auditiva, né, audiometria, BERA, potencial evocado, enfim, aquela criança que não responde, não se comunica, não interage, será que ela é surda? Isso é uma suspeita que às vezes é difícil você avaliar em crianças pequenas, principalmente, então é super importante você fazer isso. Triagem para erros inatos de metabolismo, enfim, são problemas de metabolização de aminoácidos. O teste do pezinho é um que identifica algumas dessas condições. A mais conhecida, talvez, a fenilcetonúria, mas tem centenas delas que podem levar a um quadro de autismo. Isso é importante porque se você identifica precocemente, é uma questão de evitar que aquela criança ingira alimentos que contenham aquele tipo de aminoácido que está sendo tóxico, que ele não metaboliza, enfim, é tóxico para o sistema central. Então, você não consegue voltar, né, recuperar o que foi lesado, mas para de lesar. É super raro, mas vale a pena, né? Estudos cromossômicos, enfim, pesquisa X frágil, não é para todo autista que se faz, mas, enfim, você tem características específicas da síndrome X frágil, mas por ela ser a síndrome que mais comumente leva ao autismo, dentre as síndromes, né, cromossômicas, de mutação cromossômica genética, se faz, numa boa parte dos casos. Neuroimagem, né, tomografia de crânio, ressonância de crânio, geralmente não vai mudar muito a intervenção, não vai mudar o diagnóstico, mas para o interesse científico, para você analisar o cérebro, o desenvolvimento, como é que esse cérebro, né, depois de uns anos fica, questão de comunicação entre um hemisfério cerebral e outro, corpo caloso, etc. E tal. Mas, enfim, na prática não muda muito, a não ser que tenha alterações motoras, enfim, né, tenha problema motor de um lado do corpo, você suspeite que tem um problema neurológico, tem um tumor, enfim, cerebral, aí sim. E aí você não vai diagnosticar um autismo, vai diagnosticar um tumor cerebral, você tem que caminhar para o neurocirurgião para operar, enfim. Mas normalmente a gente pede para casos que tenham alguma alteração neurológica ou para pacientes que tenham epilepsia. É muito comum o EEG, né, o eletroencefalograma, a gente pede para pacientes, obviamente, que têm epilepsia, para você avaliar o tipo de alteração de ondas cerebrais. E a gente às vezes pede também pensando às vezes para se vai entrar com alguma medicação, tem algumas medicações que podem aumentar, diminuir o limiar convulsivo, né, aumentar a chance de uma convulsão, então às vezes o eletroencefalograma pode ser também algo para você fazer uma avaliação pré-tratamento medicamentoso, vídeo EG para uns tipos de epilepsia específicos, laboratoriais, enfim, exame de sangue e urina, geralmente mais para preparar, para você fazer um check-up, vamos chamar assim, se você for pensar em algum tipo de tratamento específico. Instrumentos de avaliação que eu coloquei para vocês, eu vou passar meio rápido também, que é um tema extenso, mas não tem um teste absoluto que diagnostique a função desses instrumentos, as escalas, né, os testes, triagem, né, screening, enfim, para casos que tem uma suspeita, o MChat, né, o MChat, esse aqui embaixo é para crianças abaixo dos 4 anos, que são
são uma série de perguntas e, dependendo se você responde sim ou não, são bem simples, é para o pai responder, enfim, pai, né, o pai, mãe, enfim, cuidador responsável, se pontua um pouco mais, ou se algumas perguntas-chave são respondidas sim e deveriam ser não, enfim, levanta a leve, não é um diagnóstico, mas abre uma suspeita, fala, essa criança merece ser investigada maior, mesmo que não seja um quadro tão grave. Então, enfim, é bem interessante. Auxílio diagnóstico, enfim, casos que tem muita dúvida, enfim, pode dar uma ajudada. Elaboração do projeto terapêutico, aqui na AMA, né, o PEP, né, o perfil psicoeducacional revisado para você programar as estratégias psicoeducacionais, é super importante. Utilização em pesquisas científicas, então, para se eu quiser publicar um artigo sobre pacientes que eu estou atendendo com um tipo de tratamento, além de eu ter que usar os critérios usados nos Estados Unidos, DSM, né, DSM-5, convém aplicar essas escalas ADI, AD, ou ADOS, ADOS, enfim, que mostram um pouquinho, talvez, o perfil onde estão mais os sintomas, a gravidade. Enfim, tem a CARS, ABC, IBC, várias aqui, né? Mas, enfim, não é para diagnóstico, é uma coisa de auxílio, às vezes só alguns casos que tem uma dúvida, mas ajuda muito mais para programação terapêutica, ou uma triagem, uma suspeita, né? E para pesquisa, né? Tratamento, eu estou um pouco preocupado com o horário, são 8h10, eu vou tentar correr, estamos chegando no finalzinho aqui, quer dizer, mais ou menos, mas eu vou pular para dar tempo de fazer uma sessão de perguntas, né? Mas, enfim, tratamento... né, como psiquiatra, tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, enfim, é a última opção, a última coisa a se pensar. Não adianta dar medicação para tratar um paciente autista sem que ele esteja, né, passando por intervenções comportamentais, ABA, PECs, treino de habilidades sociais. Talvez essa medicação pode ajudar um paciente muito grave, muito agitado, muito agressivo a ter condições de participar dessas intervenções, mas não faz sentido só entrar com medicamento e não fazer isso, não estar fazendo ou não visar, né, não se programar que seja feito, né. Intervenções psicoeducativas, né, o TEACH, tudo isso aqui, enfim, a AMA que faz, aplica, fono, né, a questão da fala, obviamente, terapias ocupacionais, recreativas, treinamento para VDs, dietas e suplementações aqui, enfim, é algo talvez polêmico não dá para definir, enfim, é muito comum, né, o uso de dietas específicas, né, dieta sem glúten, dieta sem caseína, suplementações vitamínicas, tal. Na literatura científica, assim, não tem nada até hoje, infelizmente, que demonstre que isso faça alguma diferença. A gente tem alguns relatos de casos, a gente vê na clínica, a mãe fala, nossa, eu parei de dar glúten, enfim, melhorou bastante, mas quando você tenta aplicar isso em estudos, não demonstra uma questão significativa. A gente pensa que também você, né, você cortar alguns tipos de alimentos, ou, enfim, da dieta sem necessidade, enfim, se a pessoa, né, tem alérgica ou intolerante à caseína, tal, é óbvio, sim, que não dá. Mas se você não dá, você acaba deixando de dar outras, enfim, outras vitaminas, sais minerais, ou você suplementar demais, você dá vitamina, né, metil B12 demais, ômega 3 demais, isso tem os riscos, pode trazer problema, né? Então, tudo que é demais ou de menos pode trazer alguma questão. Então, enfim, é um tema, enfim, bastante, enfim, tem bastante detalhes, questões. Mas eu coloquei por último o tratamento medicamentoso, né? Psicofarmacoterapia, o nome mais bonitinho para isso, o tratamento medicamentoso. Os TEA, né, são uma condição heterogênea, não tem um tratamento específico, não tem um remédio específico para tratamento do autismo, a ideia de cura não existe. E a gente usa medicamentos quando você, né, pelos sintomas, né, baseado nos sintomas que aquele paciente, aquele ou aquela presente, pela gravidade e impacto diário dos mesmos. Tem a questão do tratamento das comorbidades, enfim, uma criança, adolescente, adulto ou autista com epilepsia, enfim, a epilepsia tem que ser tratada. Questão, acho que tem
um slide que fala um pouquinho disso. E tem uma questão de, geralmente, enfim, na minha área, a gente trabalha com crianças e adolescentes, tenho pacientes adultos também, né? Um autista faz 18 anos, não deixa de ser autista, mas, enfim, a gente aqui dá uma foca, principalmente na faixa infanto-juvenil. Riscos e benefícios de usar medicamentos psicotrópicos, tem que pesar bem os prós e os contras também, né? Nenhuma medicação é isenta de riscos, tem que se avaliar se vale a pena, ter noção dos riscos, avaliar bem, conhecer aquele paciente, escolher um perfil de medicação que potencialmente tenha maior propensão, enfim, a ajudar e causar um mínimo de efeitos colaterais ou problemas possíveis, né? Enfim, se o paciente tem epilepsia, não vou usar um remédio que sabidamente aumenta o risco de convulsão. Esse é um ponto, né? Comorbidades, né? Comorbidades são, né, outras doenças que aparecem junto com o autismo. Isso é a regra, né? Era até menos esse valor, 70 e não sei quantos, atualmente no site do CDC, só que 83% tem pelo menos uma comorbidade, 2 ou mais, 40%. Então, a exceção é um quadro de autismo que só tem autismo. Eu acho que é um pouco, talvez, exagerado, mas que é mais que metade, com certeza. Principais, retardo mental, 50% a 80% dos casos têm retardo mental. Então, enfim, a maioria dos casos são os casos, né, graves, moderado a graves, ou que requerem muito suporte, enfim. Epilepsia, 1/3, mais ou menos, dos pacientes têm. Então, todo paciente autista tem retardo mental? Obviamente que não. 20 a 50% dos casos não tem. Epilepsia, 70% não tem, mas 30% é bastante coisa, né? Distúrbios do sono é super comum, isso varia um pouquinho do estudo, do lugar, mas de 44% a 86% dos pacientes têm algum problema de sono, não é uma insônia eventual, mas um problema de sono, uma demora para pegar no sono, sono picotado, um sono muito curto, ou espasmos noturnos, pesadelos, enfim, que afetam muito a qualidade de vida do paciente, da família, a capacidade do paciente participar das terapias, da família, enfim. Então, muitas vezes você tem que tratar o distúrbio do sono, que melhora muito a qualidade de vida e a adesão, às vezes, ao tratamento. Comorbidades psiquiátricas, né, problemas psiquiátricos, 10% mais ou menos dos casos têm, né? Os mais comuns são os ansiosos, fobias, medos específicos, toque. O autismo tem aquela questão do comportamento repetitivo, ritualizado, e alguns isso é exageradamente prejudicial, e você compara muito com a questão do toque, né, do transtorno obsessivo compulsivo, que a gente vê, enfim, tem muito cinema, enfim, nas artes, que aparece bem. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, depressão, geralmente depressão mais naqueles pacientes leves, aqueles que têm, enfim, talvez uma noção do próprio transtorno, tem uma noção de que são diferentes, que têm uma dificuldade. São pacientes que às vezes podem deprimir, né, disso, baixar a autoestima. Em Asperger é super comum também. Aqui eu vou passar meio rápido, enfim, senão a gente vai passar aí muito tempo. Mas, enfim, as principais classes de sintomas-alvo, né? Que tipo de sintoma no autismo que a gente pensa em tratar quando isso é necessário, quando isso causa um prejuízo, enfim. Desatenção, hiperatividade, impulsividade, irritabilidade, alterações do humor, distúrbios do sono, como eu falei para vocês, comportamentos repetitivos, obsessivo-compulsivos, agressividade, né, heteroagressividade, então agressividade contra os outros, ou autoagressividade. Todo paciente, né, paciente autista, todo paciente é agressivo? Não, mas tem alguns pacientes que são, mais comum às vezes a autoagressividade, tem alguns pacientes que têm autoagressividade enormes, né, causar lesões graves, e heteroagressividade, seja às vezes aquela birra, enfim, né, você vai tentar manejar, enfim, pode ter um soco, uma mordida, um arranhão, até aqueles pacientes geralmente muito graves, com uma violência extrema. Felizmente são os casos mais raros, mas eu já tive a oportunidade de ter que escapar, enfim, de ser vítima de alguns desses, enfim, mas é a minoria da minoria. Mas nesse tipo de paciente, você tem que tratar, tem que medicar, até por uma questão de
segurança, né, minimizar os riscos para o próprio paciente, né, o paciente que mesmo aquele que não se machuca, que é heteroagressivo, ele acaba se machucando, né, quebrando, batendo, arrebentando, ele acaba se lesionando, ou as pessoas tentando conter, controlar, podem machucar, e um risco aos demais, né, família, escola, enfim. E eu coloquei aqui, por último, meio interrogado, tal, sintomas-alvo, que a gente falou de tudo, menos dos sintomas cardinais, né, os sintomas centrais, né, alterações da comunicação e da interação social. Existe medicamento que pode melhorar isso? Porque, enfim, se algo parece, né, ajudar a melhorar a comunicação, melhorar a interação social, será que se poderia pensar em diminuir a gravidade do autismo? Uma cura? Sei lá. Não existe nada assim. Existem várias possibilidades, medicamentos que parecem melhorar um pouco, mas não funcionam, né? O mesmo medicamento para o mesmo perfil, digamos, de paciente, alguns melhoram um pouco, outros não. Enfim, mas é algo que está sendo muito estudado. Acho que acho que eu vou, não sei se pular um pouquinho, se depois alguém tiver interesse, mas, enfim, para cada tipo de sintoma-alvo, a gente tem vários tipos de medicação possíveis. Aqui talvez cabe colocar para irritabilidade. Os únicos medicamentos aprovados para uso em autismo, não são específicos para autismo, mas são aprovados oficialmente pelo FDA, são a risperidona e o aripiprazol. São 2 antipsicóticos, para tratar irritabilidade em autismo. A gente não usa só para irritabilidade, usa para irritabilidade, agressividade, agitação, problemas de sono, mas tem várias outras medicações que a gente pode usar para isso também. Não é todo paciente que, com esses sintomas que melhora com esses medicamentos ou que toleram, enfim, tem várias outras opções. Insônia, enfim, é um tema importante, mas acho que não vou me adentrar muito. Para toque, se trata como se fosse toque, né? Agressividade, a gente já falou um pouquinho. Aqui tem alguns medicamentos, enfim, não tão usuais, naltrexona, né? O chamado Heavy, é um remédio usado para alcoolismo, né? Para diminuir fissura e taxa de recaída em alcoólatras. É bem incomum o problema com álcool e drogas, né? É super raro em autistas. E eu não estou falando desse tipo de caso. É um medicamento que pode ajudar em comportamento autolesivo grave. Pacientes autoagressivos, não são todos, mas eu já tive pacientes que melhoraram muito com a naltrexona, também para hiperatividade. Pacientes que não melhoraram com Ritalina, por exemplo, não podem tomar. Alguns pacientes ficam mais irritados com a Ritalina, que é o principal medicamento para hiperatividade. Uma possibilidade é a naltrexona. Mas é um remédio que dá efeitos colaterais, é um remédio que você tem que ver como é que está o fígado antes, fazer alguns exames, que ele pode ser hepatotóxico. N-acetilcisteína, isso aqui, enfim, chama a atenção, é o Fluimucil, é um remédio antigo que você compra na farmácia sem receita, é um expectorante, né, é um mucolítico para tosse, ele pode ser usado também para tratar intoxicação pelo paracetamol. É uma substância muito interessante. Ele tem uma ação, é mucolítico, né? Tem uma ação antioxidante. Então ele acaba, na verdade, entre aspas, vai limpando um pouco o fígado, propiciando que a glutationa, que é a principal substância antioxidante do corpo, que ela seja mais produzida, ou enfim, e ajude o fígado a se recuperar e os radicais livres, enfim, decorrentes da oxidação, não fiquem por tanto tempo agindo e causando problemas. Ele tem uma ação, né, no pulmão, obviamente, né, por isso que é um expectorante, no sistema digestivo, e tem em Stanford, né, uma universidade bastante renomada, tem um estudo bem interessante que mostra que ele diminui a irritabilidade significativamente num grupo de pacientes para agressividade, comportamentos estereotipados, enfim, para autoagressividade também, acho que faltou colocar, né, mais alto do que a heteroagressividade. Causa efeitos colaterais, geralmente é um remédio que dá náuseas, vômitos, diarreia, mas tem pacientes que não tem nada disso, você tem que usar doses altas, são xaropes, são os sachês, quando eles toleram, pode ajudar bastante, é um remédio super tranquilo, não afeta o fígado, pelo contrário, ele melhora o funcionamento do fígado, é um remédio que, enfim, é bem tranquilo, bem seguro.
uma coisa bem interessante, né? Memantina é um remédio para a doença de Alzheimer, que se mostra interessante em alguns casos, melhora um pouco a interação social, comunicação, não é em todos, em alguns dá uma piorada na EC, né, efeitos colaterais, alguns parece que irrita, deixa uma certa irritação, ativação, mas, enfim, tem alguns pacientes que se dão bem, é algo interessante. Melatonina é um hormônio endógeno, né, produzido pela glândula pineal, tem a ver com, né, quando cai a luz, né, quando o sol se põe, na ausência de luz ele é produzido, a gente produz normalmente, ele ajuda a promover o sono, também tem umas propriedades antioxidantes, né, ele aumenta aquela glutationa que eu falei, que é a N-acetilcisteína, aquele fluimucil aumenta também. Parece que nos TEA, né, enfim, se coloca essas indagações, será que os pacientes, por terem tanto problema de sono, eles têm uma menor síntese da melatonina, né, eles produzem menos, ou os receptores onde a melatonina age não funcionam tão bem, não respondem tão bem. Enfim, então, repor melatonina é uma possibilidade bem interessante. A gente no Brasil, acho que eu coloquei aqui, ela não é produzida no Brasil, não sei lá por quê. Ela autoriza o consumo e importação, então você compra pela internet, não é ilegal. Dá para mandar manipular, isso há alguns anos se pode manipular. Mas é uma pena. No Brasil, que é campeão, né, em uso de Rivotril, clonazepam, né, remédios para dormir, tarja preta que viciam, a melatonina, enfim, seria uma coisa muito mais fisiológica, natural, ou derivada de algo natural, com muito menos efeito colateral. Mas, enfim, é algo que vale a pena pensar. Canabidiol, estamos no horário, enfim. Aí é um tema também que merece uma aula só, tem sido muito estudado. O canabidiol é uma das substâncias presentes na planta da maconha, não é o THC, né? O THC é o que produz os efeitos psicoativos, psicodélicos, o barato da maconha, e que pode causar, né, a dependência da maconha, alucinações e tal. O canabidiol tem um efeito inverso, na verdade. Então, muitos estudos têm se trazido quando você consegue extrair o canabidiol da planta da maconha e concentrar ela, e deixar o mínimo possível de THC, você não consegue arrancar um do outro, quimicamente isso não é possível, mas, enfim, óleos, sprays, cápsulas, enfim, contendo bastante, né, sendo ricos em canabidiol e com a taxa mínima possível de THC, se mostram úteis para vários tipos de doenças, não é só para autismo, né? Esclerose múltipla, epilepsia, aquelas epilepsias refratárias, né? Pacientes que têm dezenas de crises todos os dias, enfim. Aqui no Brasil ela era proibida, né? Era proibido o canabidiol até 2015, por conta de quadros de epilepsia refratária, né? Então conseguia uma briga, enfim, judicial há muito tempo. É usado para outras doenças, até para esquizofrenia. Por exemplo, a maconha, fumar maconha aumenta, né, 3 vezes o risco de desenvolver esquizofrenia. Fumar maconha, né? Mas o canabidiol tem um efeito talvez inverso, ele pode proteger contra a maconha. Na verdade, ele está dentro da planta da maconha, mas tem umas propriedades, não é exatamente o contrário, mas é um efeito que vai contra o que o THC faz. Então, é algo bem interessante, né? Transtorno do estresse pós-traumático e os TEA, né? A dosagem, enfim, é algo interrogado, não se sabe se tem cada vez mais utilizado. Um problema aqui no Brasil enfim, não é permitir a produção, digamos, por laboratórios. Aqui tem que ser importado, é um processo burocrático chato, é caro para caramba. Tem uma liminar, na verdade, eu não lembro de algum tempo para cá, que permite, na verdade, uma associação no Nordeste que produz localmente. Isso não é ilegal, mas eles não sabem a concentração, é uma coisa mais ou menos artesanal, então tem uma certa insegurança. Aquele óleo, quanto tem de canabidiol, quanto tem de THC, como você vai prescrever? Mas é algo bastante promissor para o futuro, né? Para quadros graves, para agressividade, para agitação. Ocitocina, enfim, que é a substância ligada a mãe que fica, né,
encantada pelo bebê, é a ocitocina que tem um pico, né? Comportamento amoroso, né? O hormônio do amor, é chamado a ocitocina, comportamento pró-social, a empatia, etc. E tal. Tem vários estudos, enfim, e se tentou pensar, olha, se a gente suplementar, ou, enfim, ou dar mais ocitocina para pacientes com autismo ou outros problemas, esquizofrenia ou psicopatia, será que pode ajudar? Enfim, pode dar uma melhoradinha, se esperava mais. Eu, sinceramente, achava que a ocitocina pudesse ajudar mais do que na prática ela ajuda, tanto na experiência clínica que a gente tem, colegas, quanto na literatura geral. Talvez seja porque é difícil, a ocitocina ela fica muito pouco tempo, ela é solubilizada muito rápido no organismo, então, para você conseguir fazer com que ela permaneça no organismo e faça um efeito no sistema central, talvez esteja aí um pouco problema, né? São sprays nasais que são usados principalmente, parece que não funciona tão bem quanto se esperaria. Essa medicação, balovaptano, enfim, é uma molécula em estudo, é a primeira molécula em estudo que seria específica para tratamento do autismo. Então, assim, a gente não sabe se vai vingar, algo que está ainda em fase de estudo, ainda não clínico, né? Mas se propõe, ele é uma antagonista da vasopressina, então tem uma ação meio parecida com a ocitocina, que também é classificada como antagonista da vasopressina, e é um medicamento que está sendo desenvolvido para, possivelmente, em modelos animais, parece que já demonstrou isso, poder melhorar a interação social e comunicação. Mas não se sabe se isso vai vingar, quais são os riscos disso em seres humanos, se tem ou não efeitos colaterais. Bem, sempre termino falando, se você viu uma criança com autismo, de fato você só viu uma criança com autismo, né? Nenhuma criança é igual a outra e nenhum autista, muito menos um autista é igual a outro autista. Bem, acho que é isso. Agradeço a atenção, peço desculpas aí por ter passado um pouquinho do horário. Obrigado.